Olá. No contexto da proteção penal do patrimônio, o Código Penal brasileiro seleciona tipos que se voltam ao objeto material, coisa alheia móvel, e em outras situações ele deita a proteção também para coisas alheias imóveis. E, às vezes, até o que no direito civil chamamos de semoventes. Então, vamos tratar agora dos chamados crimes de usurpação. Usurpação, que em algumas figuras tem como objeto material coisa imóvel, outras ocasiões coisas móveis e, como dito, até mesmo semovente. O primeiro dos tipos está previsto no artigo 161 do Código Penal, que é a alteração de limites. Vê-se, portanto, que é nitidamente um crime que tem por objeto material coisa imóvel. Eu vou compartilhar aqui com vocês esta coleção de slides para facilitar a nossa interação audiovisual. Pois bem, então, o crime de alteração de limites, previsto no artigo 161 do Código Penal, tem a seguinte dicção: suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo de linha divisória para apropriar-se, no todo ou em parte, de coisa imóvel alheia. Pena, detenção de 1 a 6 meses e multa. Veja que são 2 os verbos que orientam este tipo penal: suprimir ou deslocar tapume, marco ou outro sinal indicativo de linha divisória. Então, suprimir é retirar, é destruir, é colocar fora do alcance onde se encontrava chantado, onde se encontrava colocado o elemento demarcatório, o tapume, o marco ou outro sinal indicativo. Já deslocar é apenas mover do lugar, retirar da posição originária e colocar em outra posição, de maneira que permita ao agente apropriar-se, no todo ou em parte, do imóvel, do bem imóvel. Imagine-se a situação em que alguém é possuidor de uma gleba de terra, de uma chácara, imagine-se, que tem 500 metros de frente por 500 metros de fundo. E o vizinho desloca, isso é todo demarcado por uma cerca de estacas de cimento com arame e tal. Então, o vizinho desse imóvel desloca para dentro, para o lado de dentro da propriedade do seu confinante, em 15 metros. Então, ele avançou a cerca e a reconstruiu da mesma forma que era originariamente, mas para dentro da gleba do vizinho, em 15 metros. Ele, o vizinho, que tinha uma testada, tinha uma frente do seu imóvel em 500 metros, teve, pois, diminuída essa testada, diminuída essa face em 15 metros. Portanto, houve um deslocamento do sinal indicativo da propriedade do sujeito passivo, configurando, pois, o crime de alteração de limites, pois o agente, o autor, com esse gesto, ele buscou apropriar-se de um pedaço da terra do seu vizinho.
Então, é um crime que se perpetra, que se comete numa relação de vizinhança. Ele não se confunde com o crime de esbulho possessório, que nós vamos tratar um pouco adiante. Aqui, o que ocorre é a alteração de limites com a finalidade de apropriar-se integral ou parcialmente da coisa imóvel alheia que lhe é vizinha. O objeto jurídico é a proteção da propriedade, mas também da posse. Então, é uma parte do direito penal em que essa ciência dialoga muito próximo com o direito civil. Então, o direito de propriedade, que tem garantia constitucional e que tem previsão de proteção e de constituição no direito civil, que tem previsão de proteção através das ações possessórias no direito processual civil, tem também, em complemento, uma tutela penal, ainda que numa situação última ratio, mas não impede que, havendo uma situação dessa de alteração de limites, o titular do direito de posse ou propriedade que seja atingido com essa conduta, procure os meios cíveis para recobrar a inteireza daquilo que é seu e, no paralelo, se deflagre também uma ação penal em decorrência do cometimento do crime do artigo 161. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime, desde que seja vizinha do imóvel usurpado. Logo, nesse particular, nós temos aí um crime próprio, pois é preciso que no lado ativo do crime esteja presente uma pessoa, um agente que seja lindeiro, que seja vizinho do imóvel usurpado. O sujeito passivo pode ser qualquer pessoa e, sob esse aspecto, é um crime comum, é um crime livre do ponto de vista da sujeição passiva. Não existe forma culposa desse crime. É um crime, pois, que reclama elemento subjetivo dolo. E a consumação se dá com a realização da conduta que seja suficiente, que seja hábil para produzir alteração, mesmo que não ocorra a efetiva apropriação. Imagine-se que alguém tenha feito essa supressão ou esse deslocamento do marco que delimita os dois imóveis, mas não tenha conseguido ter a posse tranquila daquela situação. Mesmo assim, estará consumado o crime, pelo ponto de vista penal. A propósito disso, alguns autores entendem que este é um crime formal, pois independe do resultado. Basta a realização da conduta descrita na estrutura primária do artigo 161 e o crime estará consumado. Lembramos aí César Roberto Bittencourt, Magalhães Noronha, Nelson Hungria, Damásio de Jesus, apenas a título de exemplificação. E uma parte menor da doutrina, como é o caso de Heleno Cláudio Fragoso, entende que é um crime material e que é preciso, pois, que se entende assim em razão da necessidade da modificação do status quo do imóvel, da coisa, do objeto material do crime para que se consume, para que se concretize. Sobre a tentativa, o assunto é realmente tormentoso. O professor César Roberto Bittencourt escreve no seu tratado o seguinte: mesmo para os que classificam como crime formal, é admissível a tentativa, pois o sujeito passivo
pode ser surpreendido quando inicia a retirada dos diversos sinais indicativos da linha divisória, sendo interrompido durante a fase executória, que outra coisa não é senão uma figura tentada. E é bem razoável essa abordagem feita pelo professor César Roberto Bittencourt. A propósito dos tais sinais indicativos da linha divisória, já que o legislador fala em suprimir ou deslocar tapume, marco ou qualquer outro sinal indicativo da linha divisória, nós temos que existem sinais que são mais frequentes, como o exemplo da cerca, que nós falamos aqui há pouco. Mas tem outros sinais que, por feição cultural, ou seja, por costume na região onde está encravado o imóvel ou os imóveis envolvidos, eles podem se fazer presentes por outros elementos. Não é irrazoável, por exemplo, a colocação de uma linha ideal, uma linha imaginária, indo de um ponto a outro. Nós vemos, às vezes, definição de limites em propriedades rurais, onde, na escritura, se registra que a oeste são tantas braças ou tantos metros, ou qualquer que seja a medida, que vai de um cajueiro que está plantado no ponto tal até um serrote de pedra que tem no ponto qual. Então, são dois elementos naturalísticos que estão unidos por uma linha ideal. E imagine-se que o usurpador tenha movimentado essa árvore, movimentado esse cajueiro, que nós citamos como exemplo, e botado mais para dentro da propriedade que é atacada. Então, houve aí uma movimentação da linha imaginária que une esses dois pontos que são eleitos como definidores do limite. Outra situação é a definição do limite por acidente geográfico, por curso de rio também. Imagine-se que seja dividida uma propriedade da outra por um riacho permanente. E o usurpador realize obras modificando o curso desse rio, desse riacho que separa as duas propriedades, de maneira que fique para si com uma faixa de terra maior que foi tomada da propriedade invadida. Então, não existe um número fechado de instrumentos ou de elementos para a definição dessa linha divisória, como o próprio texto, o preceito primário do artigo 161 fala lá, outro sinal indicativo da linha divisória. Então, muitos outros podem acontecer. Então, somente repassando, que é um crime que incide sobre bem imóvel e é típico crime de vizinhança, ou seja, se pratica entre pessoas que têm posse ou propriedade limítrofes, lindeiras. Pronto. Outro desses crimes, nesse contexto da usurpação, é a chamada usurpação de águas. A usurpação de águas, sendo a água aqui tratada como um objeto material móvel, uma coisa alheia móvel, ou seja, para estes fins, nós temos sempre que olhar a água não como um recurso hídrico de cariz ambiental, por exemplo, mas sim algo economicamente apreciável. Por isso que está no contexto dos crimes patrimoniais. Nós encontramos essa figura no parágrafo 1º do artigo 161, quando o legislador utiliza aquele critério de criminalização de condutas derivadas e diz no parágrafo 1º que na mesma pena incorre quem desvia ou represa, em proveito próprio ou de outrem,
águas alheias. Então, é o sentimento, a feição de coisa economicamente apreciável que se dá à água para esses fins. O objeto jurídico é a proteção da propriedade e da posse dos particulares ou da estrutura pública também, porque pode ser que essas águas pertençam ao Estado, a um município, à União, mas é mais comum que isso ocorra nesse contexto da usurpação entre particulares, tendo por objeto material, como já dito, a, a água como uma acessão, como algo que está aderido a um bem imóvel. Não se confunde, pois, com a água vista como um objeto solto, que pode ser alvo de furto. Quando nós estudamos o crime de furto, nós falamos sobre isso, que não se confunde. Lá naquela situação, a energia, inclusive a energia elétrica, que é uma coisa por equiparação legal, com a água, que realmente, dada a sua economicidade, nem precisa que haja uma intervenção legal para equipará-la à coisa. Coisa, ela é. Coisa material que pode, pois, receber uma subtração no crime de furto. Lá, artigo 155. Aqui, no artigo 161, falamos desse contexto das águas no campo da propriedade imobiliária. A propósito, Paulo José da Costa Júnior escreveu que as águas aqui são consideradas em seu complexo como bens imóveis. Sujeito ativo, qualquer pessoa, independentemente de ser vizinha do prejudicado. Então, este não é um crime de vizinhança no sentido estrito da palavra, pois pode ser praticado, por exemplo, por alguém que esteja na linha de um curso d'água, de um rio, de um riacho, que vem passando por diversas propriedades e, estando o agente numa propriedade mais acima, por onde corre a água, que vai banhar 2, 3, 4, inúmeras propriedades mais embaixo, ele faz um desvio ou uma represa para ficar com essa água inteiramente para si, ou mesmo para entregar a água desviada ou represada para outra pessoa. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa, mesmo que não seja vizinha do sujeito passivo, ou seja, do prejudicado. É um crime comum. E sujeito passivo, quem tem a posse ou o direito de utilização das águas desviadas ou represadas. Então, é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa e pode ter como sujeito passivo qualquer pessoa também. Só se pratica mediante dolo. Não existe forma culposa da prática do crime de usurpação de águas. E a consumação é com a efetiva realização do desvio ou do represamento com o intuito, com o ânimo de usurpar a água. Então, se existe o desenvolvimento de uma conduta por parte do agente, por parte do autor, no sentido de represar aquela água para retê-la para si ou para outrem, então perpetrado estará, consumado estará o crime do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1º. Nesse contexto, assim como no da usurpação anterior, da alteração de limites, é possível, pois, a tentativa.
E chegamos na figura